trabalho com patologia geral, patologia hepática, imunohistoquímica e também com patologia renal. Hoje a gente vai falar sobre um pouco da patologia do transplante hepático, que é uma área bastante específica e com os aspectos essenciais voltados para a rejeição aguda e crônica ao enxerto, principalmente para a prática clínica, que é o que é de mais interesse para vocês. Para que não fique uma coisa maçante, para que a gente faça uma discussão muito entremeada de aspectos histopatológicos, que na prática que talvez não vá fazer tanta diferença para vocês. Uma coisa que fique mais ou menos um diálogo de meio do caminho entre o que eu, como especialista, vejo na minha parte da interconsulta, que é no microscópio, e como isso vai refletir no tratamento para vocês. Como é que vocês vão conseguir interpretar um laudo anatomopatológico e o que significa critérios de score de rejeição aguda, de rejeição crônica e como interpretar esse laudo. Acho que isso é muito mais interessante do que realmente fazer uma abordagem muito descritiva de coisas que vocês talvez não tenham tanta vivência. Acho que a gente pode fazer também um momento posterior, uma abordagem mais voltada para essa patologia. E se vocês quiserem também vir aqui para o laboratório para ter um momento de imersão na patologia hepática, eu acho que é bem mais produtivo. Nós temos microscópios de várias cabeças que a gente pode fazer com observação e a gente vai mostrando cada uma das estruturas das lâminas, vocês vão ter um pouco mais de contato prático com como a gente enxerga a biópsia hepática. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, infelizmente, mas o que o cirurgião, o que o clínico precisa saber sobre a patologia do transplante hepático? Para que eu estou tendo essa aula desgastante, quase 6 horas da tarde, do dia que acabou de começar, uma semana que acabou de começar, já pós-cílio? O que eu preciso saber de relevante sobre tudo isso? Então, os objetivos dessa aula eles são basicamente entender quais são as indicações da biópsia hepática no cenário do transplante, saber como interpretar um laudo de uma provável rejeição ao enxerto e informar para o patologista, ou seja, eu não tenho acesso ao paciente, eu preciso saber o que vocês têm de informação em clínica que seja relevante para me dizer que possa ser significativo para minha interpretação diante da biópsia. E eu quero que vocês entendam o que é uma biópsia, como é que ela é analisada, qual é o trajeto dela dentro de um laboratório, por que a gente precisa correr contra o tempo para fazer uma biópsia acontecer, mas não é imediato, que não é colocar dentro de uma máquina e vai sair um resultado com uma interpretação imediata, quem dera fosse assim. A gente não está na patologia clínica, essa é a anatomia patológica, então as máquinas somos nós ainda. E compreender a importância dos dados clínicos, especialmente a coisa mais importante de todas, quanto tempo faz que esse enxerto está dentro do paciente? Quando foi feito esse transplante? Isso daí é a informação mais importante de todas que a gente precisa como patologista. E interpretar os dados técnicos no exame patológico, ou seja, aquele monte de informação de características microscópicas, o que significa? Se eu pego um laudo desses, como é que eu vou usar isso para tratar meu paciente? Então, eu espero que vocês saiam daqui, dessa apresentação, conseguindo entender esses 3 grandes aspectos. Se isso daí foi feito, está cumprido o objetivo dessa aula introdutória. E a gente pode deixar para um segundo momento e discutir um pouco mais a fundo as características histopatológicas. Como eu não estou tendo interação com vocês, eu não consigo ter esse feeling de audiência, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem discutir alguma coisa, eu prefiro que vocês me interrompam desde já, para que a gente possa fazer uma interação um pouco mais dinâmica, porque para mim fica um pouquinho estranho fazer Tá isso sem ótimo, ver tá vocês. ótimo. Beleza. Pode ser? Então, na sequência disso, eu vou trabalhar esses 2 grandes artigos, que são artigos de revisão voltados para a prática do clínico, não para a prática do patologista, para principalmente entender o que é a rejeição crônica e a rejeição aguda ao enxerto e o que são os principais critérios que a gente avalia diante de uma biópsia, voltado para exercer diante do paciente, não para o patologista que está interpretando. Para a gente existem muitas outras nuances que talvez para vocês não tenha tanta relevância. Assim como para a gente também, a gente não vai talvez discutir tão aprofundadamente, tipo técnicas cirúrgicas ou complicações de tratamentos clínicos, vocês também não vão querer provavelmente entender sobre as mínimas nuances de onde o linfócito entra, como é que é a questão da ductopenia e tudo mais. Para a gente isso talvez seja mais adequado e para vocês também pode talvez não ser tão interessante. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é, estando diante de uma biópsia hepática, qual é o caminho que essa biópsia faz? Primeira coisa de todas é, vocês vão coletar essa biópsia
diante de um cenário de um paciente que está tendo uma suspeita de uma rejeição, seja ela aguda ou crônica, e vocês estão com uma dúvida. A biópsia hoje ainda é o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico de rejeição. Então, com isso, a gente precisa fazer uma amostragem desse paciente, geralmente vai ser com uma biópsia de agulha grossa, e aí a gente vai encaminhar esse material para o laboratório de anatomia patológica e ele vai vir fixado em formol 10% tamponado, assim eu espero, com dados clínicos de quando foi que esse paciente teve o enxerto dele implantado, qual foi a causa de base que levou ao transplante e os dados importantes em relação às sorologias, aos exames e às suspeitas clínicas. O uso da medicação que está sendo feita, se está em padrão de imunossupressão adequado, também é muito importante para a gente saber. Então, na chegada desse material ao laboratório, ele vai, já fixado, entrar no processamento histológico que abrange a macroscopia, que é saber o que é esse material, ver se bate com os dados clínicos, com os dados do paciente, e depois disso ele vai ser transformado em uma vela de parafina, literalmente uma vela. É uma técnica muito antiga que a gente usa desde o século XIX, mas que até hoje é como a gente faz patologia. Daí a gente vai fazer o processo de fixação e o processamento histopatológico, que é basicamente transformar esse tecido em um bloco de parafina, que é esse material exatamente aqui. Aí, a partir disso, nós vamos fazer cortes ultra finos, que vão ser colocados em uma lâmina histológica, ela vai ser corada e só depois disso é que a gente vai fazer a avaliação microscópica. Então, todo esse processamento leva tempo, ele não é imediato, ele é extremamente artesanal e quase nada nele é automatizado. Então, é por isso que demora para ser feito um laudo anatomopatológico, que até ele chegar nas nossas mãos no microscópio, ele tem que passar por todo um processamento que envolve todas essas etapas. Então, eu falo muito disso porque eu mesmo não tive patologia durante a minha formação na medicina. Eu tive isso já depois em contato com estágios externos. Então, eu não sei qual é o nível de proximidade que vocês têm durante a graduação e nem depois na pós-graduação, na residência, com a patologia em si. Então, acho que é importante que exista essa percepção do timing para que a gente não vá pedir um resultado de biópsia com uma hora depois de ter sido enviado para o laboratório, porque isso é impossível. Então, na sequência, a gente vai ter quais são as principais indicações clínicas para uma biópsia de um fígado que foi transplantado. Então, a gente vai ter várias subtipagens de cada uma delas, mas eu vou me ater basicamente aos tópicos principais. Então, quais são as indicações precoces, prematuras de uma biópsia de um fígado que foi transplantado recentemente? A gente vai ter piora da função ou falha da função ou diminuição, dificuldade da manutenção e normalização das enzimas pós-transplante, que podem ser por problemas técnicos de trombose, falha na anastomose, reações autoimunes em relação ou autoimunes contra o enxerto, que é mediada por anticorpos, as reações agudas e hiperagudas. E também nós vamos ter aumento das enzimas hepáticas depois de uma normalização insatisfatória, ou seja, a gente teve uma proximidade de uma função hepática, mas ela depois decaiu, que pode ser por rejeição, por reinfecção, problemas anastomóticos tardios, reação adversa a drogas, porque é um paciente que tem muita dificuldade de se fazer o manejo, porque ele tem muitas partes críticas em relação à sua evolução, porque ele tem que fazer reposição de fatores de coagulação, ele tem problemas de controle de vasoconstrição e várias outras coisas que vocês conhecem muito melhor do que eu. Ou então, quando a gente tem uma normalização das enzimas hepáticas depois do evento tratado, que causou essa rejeição, que não seja suficiente. Ou seja, ou teve alguma falha no diagnóstico ou no manejo e que a gente precisa remanejar esse paciente, através disso a gente vai fazer a biópsia novamente. O segmento de uma biópsia anterior, geralmente após um quadro de rejeição prévia, aqui a gente já vai saber se teve normalização ou não, alterações de imagem e protocolos específicos que aí cada serviço pode ter de forma particular e individualizada. Mas essas são as principais causas de indicação de uma biópsia hepática num enxerto novo, um enxerto jovem. E um enxerto que tenha
mais tempo de funcionamento. Geralmente um enxerto com mais de 6 meses, um enxerto um pouco mais tardio. A gente pode ter aumento das enzimas ou falha de função hepática, a gente pode ter uma injúria hepática aguda, que pode ser por recorrência de doença, novas infecções ou reativações de doenças de base, alterações imunológicas que são mais comuns, a gente entra com mais ah, atividade que é na doença com rejeição aguda ou na rejeição crônica, reações adversas a drogas, vasculopatias, neoplasias que também podem acontecer, especialmente nos enxertos de mais longa duração. A gente pode ter neoplasias tanto de padrão hematolinfóide quanto reativação de neoplasias que já também estavam lá, ou neoplasias de novo, ou segmento, protocolos como a gente já definiu anteriormente. São muitas as causas que podem levar a uma biópsia hepática de um enxerto. Então, por que que você me mandou uma biópsia de um paciente que transplantou o fígado? Então, eu preciso saber. É absolutamente fundamental que você me diga, dentro desse quadro tão gigantesco de opções, o que que você está imaginando que possa ter acontecido. É um paciente que teve um transplante hepático recente ou tardio, a doença de base era autoimune, era vírus, qual era? Eu tenho que saber também se ele está com o nível correto de imunossupressão, se ele não estava, se ele já teve eventos de rejeição anteriores, de qual tipo, se ele tem uma adesão correta ao protocolo. Tudo isso para mim é muito importante, porque só assim eu vou conseguir fazer um raciocínio clínico adequado para poder interpretar a biópsia. Por quê? O exame anatomopatológico, ele é uma interconsulta entre especialistas, só que diferente dos outros especialistas, eu não tenho contato direto com o paciente. Então, eu preciso que essa informação me seja oferecida por vocês, para que assim eu possa fazer um laudo o mais próximo do correto possível, senão vai ser impossível. E vai ficar um laudo extremamente descritivo e pouco útil para vocês no exercício da clínica. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. Qual é o trajeto que uma biópsia percorre dentro de um laboratório de anatomia patológica e a importância de ter dados clínicos sobre o porquê que esse enxerto foi biopsiado. Sem isso, eu não consigo fazer diagnóstico. Então, sabendo que o tempo de transplante, o tempo em que o enxerto está funcionando é absolutamente fundamental, por que que eu preciso saber disso? Porque tem alterações associadas, tempo associadas a cada um dos tipos de falha de funcionamento do enxerto. Então, elas podem ser hiperagudas, agudas e crônicas. Então, as hiperagudas acontecem até a primeira semana do transplante. Então, tem a falha de funcionamento do enxerto. Eu posso ter injúrias de isquemia e reperfusão, rejeição hiperaguda, sepse, eu posso ter trombose de veia hepática, eu posso ter até mesmo rejeição celular aguda, que são mais complicações associadas a falhas durante o processo de reiniciação do fígado, há muito tempo de isquemia fria ou quente e há uma própria autólise muito grande do parênquima hepático. Ou até mesmo um parênquima hepático que não foi tão bem avaliado quanto a sua viabilidade para ser transplantado e ele não deveria ter sido enxertado nesse paciente. Então, eu preciso saber, é uma amostra de um fígado que acabou de ser implantado no paciente, é um fígado com mais de uma semana, é um fígado com mais de 6 meses. Um ano pode ser outras coisas. Então, passando para as características mais agudas do primeiro mês até mais ou menos o sexto mês, a gente pode ter principalmente, a coisa mais importante de todas, a rejeição celular aguda, ou seja, uma rejeição em que principalmente os linfócitos T são ativados contra o enxerto, principalmente com características citotóxicas, e também podemos ter, tipo, rejeições crônicas quando o enxerto vai passando de mais de 6 meses. Podemos ter recorrência de infecções, e seja as hepatites virais a causa de base, hepatite alcoólica, CMV, e as alterações mais tardias que estão associadas às doenças, principalmente de padrão autoimune ou de causa idiopática, ou mesmo sobreposição, como a colangite biliar primária, colangite esclerosante, rejeição crônica, hepatite autoimune, hepatites idiopáticas ou até mesmo neoplasias. Inclusive, é uma causa muito grande de enxertos mais antigos que estão conseguindo sobreviver melhor
as terapias de imunossupressão que a gente tem. Então, é por isso que eu preciso saber quanto tempo faz que esse enxerto está dentro do paciente. Se eu não souber disso, eu não consigo fazer uma avaliação também tão correta, porque é muito diferente avaliar um fígado que acabou de ser implantado de um fígado que está há anos dentro do paciente. Eu preciso ter essa noção de timing para poder fazer a avaliação correta. Então, com isso, eu percorri com vocês quais são os principais trajetos da biópsia hepática, as principais indicações de quando a biópsia hepática precisa ser feita dentro do cenário do transplante e quais são as principais alterações que me levam a uma falha do enxerto de acordo com o tempo em que ele está presente dentro do paciente. Alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão conseguindo seguir? Não, ok. Tá Estamos sim, ótimo. doutor. Sim. Maravilha. Então, outra coisa que para mim também é importante, assim como para vocês, fazer esse acompanhamento dentro do paciente é o que é mais fácil de fazer, os exames laboratoriais. Então, quais são os principais acompanhamentos laboratoriais que a gente faz? Os de sempre. ASH, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina. Com isso a gente consegue ter uma noção levemente geral, mas com algum grau de direcionamento de qual pode ser a alteração que esse fígado pós-transplante está sofrendo. A gente pode ter um fígado sem alteração de nenhuma das enzimas, que é um fígado normal, uma hepatite pós-transplante idiopático, uma rejeição hiperaguda ou até mesmo uma hepatite fulminante que ainda não teve tempo de elevar enzimas. São quadros raros, isso não é a rotina. A rotina é que haja algum tipo de alteração, não só clínica, mas também laboratorial. E aí, quando a gente vai ter aumento da gama-GT, principalmente, ou fosfatase alcalina, a gente pode ter rejeição crônica ou aguda, colestase induzida por drogas, ou mesmo sepsis. Aumento da bilirrubina e da fosfatase alcalina pode ser uma obstrução da via biliar intra ou extrahepática, recorrências de cirrose biliar primária ou colangite esclerosante, rejeição crônica de padrão ductopênico. Então, aí entra também de novo. Quais são as alterações enzimáticas que esse paciente tem associado ao tempo de enxerto e qual é a tua hipótese clínica para isso? Então, a elevação das enzimas hepáticas mais clássicas, AST-ALT, TGO-TGP, hepatite recorrente viral, hepatite autoimune de novo, hepatite do padrão de Dili, que é a injúria hepática associada a fármacos, hepatites de vírus não hepatotrópicos, como CMV e EBV, e alterações de todas as enzimas juntas, que também pode acontecer em todos os quadros de rejeição, de drogas ou até mesmo álcool. Nem sempre a gente consegue saber qual é a causa de base, mas quanto mais informações a gente tiver, mais robusta a gente consegue avaliar essa biópsia. Então, tudo isso que eu estou querendo percorrer com vocês é uma trajetória de, antes de chegar a um diagnóstico, eu faço uma semiologia da lâmina, eu faço uma reavaliação de qual é o quadro clínico do paciente junto com vocês. Então, aquela biópsia, ela representa todo esse cenário. E eu preciso dessas informações para que eu possa fornecer um laudo mais coerente com o que vocês estão diante na enfermaria. Então, a gente vai ter as principais complicações associadas ao tempo, que foram mais ou menos aquelas que eu falei. As rejeições hiperagudas, hoje em dia, elas são extremamente raras. Nós já temos muito mais possibilidades diagnósticas de compatibilidade do que a gente tinha antes, e as rejeições aos enxertos elas são cada vez menores. Tanto de padrão agudo quanto hiperagudo, quando a gente tem bons níveis de imunossupressão e a imunocompatibilidade feita da forma mais correta possível. A rejeição crônica ela já acontece de forma mais tardia e ela acontece em menos de 2% dos enxertos, porque o mais comum são as rejeições agudas, e cada centro vai ter uma característica específica. Eu não sei qual é o perfil do nosso centro aqui, qual é o perfil de rejeição aguda versus rejeição crônica. Eu não sei há quanto tempo se faz a biópsia hepática aqui, de paciente que tem alloenxerto hepático, e seria interessante que a gente tivesse uma noção da nossa população também para poder avaliar tudo isso. As recorrências de vírus que vão acontecer, principalmente no vírus da hepatite C sem tratamento, que depois ele pode evoluir, e as recorrências de lesões biliares também acontecem com alguma frequência.
Então, o tempo mais comum de recorrência dessas doenças de base acontece principalmente com hepatite C, que acontece mais precocemente, os vírus da hepatite B e os padrões de, de colangite biliar primária e colangite esclerosante. A colangite esclerosante ela pode demorar muito para reaparecer e a hepatite autoimune também, especialmente com bons níveis de imunossupressão. Mas esses são os principais tipos de doenças de base que acabam recidivando e a frequência com elas. E aí a gente vai entrar no território um pouco mais árido, que é entender o que é o tal do score de rejeição. Todos os autoenxertos são classificados pelo score de Banff, seja o rim, seja o pâncreas, o fígado, o pulmão, todos são pelo critério de Banff. Cada um desses órgãos tem um critério específico, mas os dos rins, felizmente, desde os anos 90 praticamente, ele tem sofrido pouquíssimas alterações. A grande alteração que ele recebeu foi, acho que em 2015, quando entrou a questão do C4D para avaliação de rejeição mediada por anticorpos. A rejeição crônica mediada por anticorpos, principalmente. Mas o grosso, o principal do arcabouço que a gente tem de score para lesão e critérios de rejeição segue o mesmo, basicamente, dos anos 90. Então, a gente vai avaliar três grandes características: inflamação portal, inflamação dano ao ducto biliar e inflamação venosa endotelial. Então, antes que eu fale sobre quais são esses critérios, eu preciso mostrar para vocês o que é um fígado, sob o nosso ponto de vista. Então, a gente vai voltar a uma casa e eu vou mostrar para vocês lâminas. Primeiro, a gente vai começar com as lâminas de um fígado normal. Eu vou usar aqui a aula que já existe do livro Fellow Network, que é maravilhoso, que é super didático, que ele vai percorrendo desde as partes mais simples até as mais complexas dentro da patologia hepática. E ele consegue ser bastante didático tanto para clínicos quanto para patologistas. Então, qual é a arquitetura básica de um fígado? O que a gente avalia quando a gente está vendo um fígado? O fígado, na verdade, ele é um grande favo de mel. Ele tem os lóbulos hepáticos orientados em formas de hexágono, e cada um desses vértices a gente vai ter a tríade portal. A tríade portal ela é composta de um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ramo das vias biliares intrahepáticas. A gente vai ter o influxo de sangue através da artéria e da veia, que vai se direcionar para a veia centrolobular, e a gente vai ter o efluxo de bile vindo das regiões mais centrais do lóbulo hepático. Então, a gente tem esse quadrilátero, esse hexágono, que em cada um dos vértices a gente vai ter essa tríade portal. E aí o fígado vai ter as zonas 1, 2 e 3, que são de acordo com o sangue mais oxigenado para o menos oxigenado até a veia centrolobular. Isso vai ser importante para as reações isquêmicas do fígado e para os padrões de colestase, principalmente. Então, em cada um desses vértices, a gente está vendo aqui uma tríade portal, as zonas 1, 2 e 3, que são vindo de direção da tríade portal até a veia centrolobular. Influxo de sangue e fluxo de bile. Então, quais são, histologicamente, os elementos da tríade portal? A gente vai ter um ramo da artéria hepática, e eu sei disso porque ela tem um calibre menor e tem muscular lisa envolvendo. Uma veia porta que está aqui cheia de hemácias e com um endotélio recobrindo e praticamente nenhuma camada muscular por fora. Ela é bem mais dilatada. E um ramo do ducto biliar que tem o mesmo calibre do ramo da artéria hepática. Isso vai ser muito importante para a gente avaliar. Centrado por hepatócitos, essas células poligonais aqui ao redor, que também tem um formato poligonal e esse núcleo bem pequeno. Aí a gente vai ter a veia centro e os sinusoides, por onde acontece a passagem do sangue vindo da tríade portal. Então, os hepatócitos são essas células mais clarinhas, que têm essa membrana celular muito bem delimitada, bem marcada, que não tem trabéculas muito grandes e que não tem atipia histológica. Esse é um fígado absolutamente normal. Então, para que a gente possa falar sobre a rejeição, a gente precisa conhecer o mínimo também do padrão histológico normal do fígado. A gente vai discutir depois alguns casos de rejeição, tanto crônica quanto aguda, para que isso não fique tão abstrato. Então, diante disso, o que a gente vai ter?
Lembra que a gente tem, então, a tríade portal. Na tríade portal, então, a gente vai avaliar dois grandes pontos. Vamos começar aqui por baixo pelo padrão de inflamação e destruição do ducto. Então, se a minoria dos ductos tem infiltrado inflamatório, eles vão entrar no grau 1. Se mais de dois ductos presentes tem alterações degenerativas, tem disruptura, tem infiltração linfocitária dentro, a gente vai ter um score mais alto. A gente vai ter um score 3. E se a gente vai ter um meio do caminho, que a maioria dos ductos tem células inflamatórias, mas eles não têm alteração degenerativa, ou seja, eles não têm efeito citotóxico associado à inflamação, eles vão estar no grau intermediário. A gente vai falar sobre isso diretamente nas lâminas, mas por enquanto é só para vocês terem uma noção de como é que esse score é feito. Ou seja, quanto menos inflamado e menos agredido o ducto tiver, menos reação celular aguda ele vai ter. Quanto mais agredido, quanto mais destruído ele tiver e quanto mais inflamação houver ao redor, maior vai ser o grau de rejeição que ele vai ter. A inflamação venosa endotelial, a gente avalia tanto na veia centro quanto na veia porta, e a gente vai ter os mesmos critérios. Como é que a gente começa a ter processo inflamatório? A gente tem ativação do nosso sistema de citocinas e ativação também das células inflamatórias. A marginação, primeiro, de células inflamatórias agudas, que é principalmente de neutrófilos e macrófagos, acontece, e depois a gente vai ter uma ativação também dos nossos linfócitos. Então, a marginação ela é a aderência das células inflamatórias à parede do endotélio, e com isso elas vão fazer uma diapedese para entrar no parênquima. Quando elas entram no parênquima, elas vão começar a inflamar o lóbulo. E a gente vai ter tanto inflamação portal quanto inflamação lobular. Então, por isso que a inflamação endotelial e a inflamação portal mais lobular, elas são par e passo, porque uma é dependente da outra para acontecer. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem que ver um lobo hepático que seja basicamente sem infiltrado inflamatório. Ele é muito escasso de infiltrado inflamatório. Se você começa a ver muitas células linfocitárias, muitos eosinófilos, muita degradação microvascular, balonização, áreas de necrose, você está diante de uma atividade inflamatória intensa. Dentro de um contexto de um fígado transplantado, muito provavelmente o sistema imunológico foi ativado contra o enxerto, porque os níveis de imunossupressão talvez não sejam suficientes ou por alguma outra causa, e com isso a gente está tendo destruição pelo sistema imune do enxerto. E aí com isso a gente tem uma rejeição aguda. E o que a gente tem diante disso, citologicamente? Esse é um quadro de uma rejeição celular aguda. Infelizmente, a imagem não ficou com a nitidez e a resolução que eu esperava. Mas se vocês lembrarem, quando a gente via naquela imagem, a tríade portal ela era muito nítida. Eu tinha uma veia porta muito bem delimitada, uma artéria hepática e um ducto biliar. Eles eram muito bem discerníveis uns dos outros e praticamente não tinha nada além de tecido conjuntivo. Aqui o que eu tenho? Eu tenho um borramento de toda essa estrutura. Eu não consigo enxergar com clareza mais o polo biliar e até mesmo tenho dificuldade de fazer a interpretação do que é cada um aqui, porque está cheio de inflamação. Tem muito linfócito aqui, tem muita agressão. Então, eu estou diante de um processo que teve agressão muito grande, tanto da parte venosa, da parte vascular, quanto da parte ductal, e eu tenho também sinais de agressão ao lobo, ou seja, estou diante de uma rejeição celular aguda, e é isso que eu quero dizer quando cada um daqueles scores está sendo colocado. Então, quando vocês estiverem diante de um laudo de uma rejeição aguda de padrão muito intenso, severo, vocês provavelmente vão estar diante de um fígado que a maior parte dos espaços porta, das tríades portais, tem um intenso infiltrado inflamatório, com destruição tanto do parênquima adjacente, quanto agressão ao polo biliar e ao polo vascular, ou seja, basicamente a tudo que existe dentro daquele fígado. A gente vai ter áreas de necrose confluente, como essas aqui, e o infiltrado inflamatório também pode ter bastante eosinófilo. Então, basicamente, seguindo aquilo ali, eu tenho muita célula inflamatória agredindo esse polo biliar, eu tenho bastante linfócito agredindo o epitélio do ducto biliar, e ele já está formando uma destruição. A longo prazo, isso daí vai criar uma perda desse epitélio do ducto biliar, que vai fibrosar, e o padrão de rejeição crônica está muito associado a essa ductopenia, ou seja, a perda do ducto biliar original
por várias falhas de rejeição celular aguda. É por isso que os episódios de rejeição celular aguda precisam ser controlados com muita severidade, porque isso aumenta muito o risco de perda do enxerto, tanto de forma imediata, quanto pensando no tempo de vida útil do enxerto, que ele vai ficar cada vez mais curto. Ou seja, provavelmente esse paciente vai acabar tendo uma falha da função hepática quanto mais vezes ele tiver rejeições celulares agudas. Aqui a gente praticamente já não enxerga mais nada. É o grau de severidade máximo, em que a gente só tem células inflamatórias, destruição de praticamente todo o epitélio biliar e muitas células eosinofílicas de vermelho. Então, a gente foi passando de graduações em que a gente tem esse padrão de rejeição celular, mas que eu ainda tenho um grau mais leve, que não está presente em todos os espaços porta, para uma progressão em que praticamente todos os espaços portas e até mesmo o parênquima está sendo destruído por infiltrado inflamatório linfocitário e eosinofílico. Então, isso é uma rejeição celular aguda e eu fui mostrando para vocês, desde o grau mais leve até o grau mais intenso. E quais são as principais alterações que a gente vê nisso? Então, a gente vai ter algumas alterações associadas ao que é rejeição crônica versus o que é rejeição aguda. Então, a gente vai discutir isso daqui com um pouco mais de calma diante da lâmina. Fica mais fácil discutir um caso do que mostrar para vocês uma série de tabelas e coisas que ficam muito etéreas e até fica meio chato. Eu acho que isso daqui é muito mais interessante se eu pudesse mostrar isso para vocês no microscópio, inclusive. Faz muito mais sentido. E agora vem um ponto alto. Está acabando já, prometo. Eu sei que está um pouquinho cansativo, mas aguentem firme. O que vocês precisam saber do score de Banff diante de uma rejeição celular aguda, quando essa for a principal hipótese de vocês? Quando vocês estão diante de um score muito baixo, vocês podem lembrar, cada um tinha um somatório. Ele ia de 1, 2 e 3 em 3 critérios principais, ou seja, ele pode ir de 3 a 9 quando existe rejeição. Ou ele pode estar absolutamente normal e não ter nenhum critério para rejeição aguda. Então, quando eu tenho um score que vai de 0 a 1, que geralmente está associado só a um pouquinho de aumento na inflamação portal, eu não tenho critério para rejeição aguda. Tem que pensar em todos os outros diagnósticos diferenciais, que a gente já discutiu anteriormente. Quando eu tenho uma somatória nesse score que vai de 2 a 3, ele é borderline. Eu não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Aí, mais do que nunca, é importante que a gente sente e discute qual é o quadro clínico do paciente. Se eu tenho um score que vai de 3 a 4, provavelmente eu tenho uma rejeição leve, de padrão rejeição celular agudo leve. Se eu vou de 5 a 7, já é o grau 2, já é moderado. E o grau 3 vai de 8 a 9, que é o grau máximo que eu encontro todas aquelas características que eu discuti anteriormente com vocês. Então, é importante que vocês entendam que a partir disso é que a gente elabora a nossa percepção do que é uma rejeição aguda. A rejeição crônica ela já é um pouco mais específica, eu acho que não vale a pena a gente abordar com tanta criteriosidade agora, porque vocês primeiro precisam entender muito bem a rejeição celular aguda, os princípios, a fisiopatologia da ativação do sistema imunológico, que leva a essa rejeição do allo-enxerto, e como interpretar isso diante do laudo. Então, acho que fica melhor para um segundo momento. Então, vamos discutir alguns casos. Deixa eu mostrar para vocês o meu lado, e vocês tentam entender o meu, e a gente faz uma troca para entender por que é tão importante que a gente faça esse board, que a gente se reúna para discutir o caso de cada paciente, porque é muito complexo, é uma patologia extremamente complexa. Vocês estão me acompanhando? Como é que está sendo? Sim, sim, tá Tá ótimo. ótimo, doutor. Tudo certo, doutor. Maravilha. Tudo certo. Todos esses artigos que eu usei na aula, vou passar depois para a Fernanda e vocês podem ler, vou passar a aula, não tem problema nenhum. E a gente também pode marcar um período para vocês fazerem um estágiozinho, darem uma olhada, não tem problema nenhum. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai falar agora sobre rejeição celular aguda, que é o grande ponto, que é realmente mais importante, que acontece mais vezes. Então, na história, a gente tem um paciente que foi transportado por hepatite autoimune de 50 anos de idade e que teve, depois de 4 meses, alteração nos resultados das enzimas hepáticas, além de ter queixas de fadiga e do abdominal. E então, um ultrassom mostrou que tinha a vasculatura normal das veias hepáticas, não tinha formação de trombos e não tinha nenhum sinal de compressão da via biliar intrahepática. Ou seja,
tinha um enxerto com bom funcionamento da parte vascular e a parte biliar estava ok. Quais eram as alterações? Ele tinha um aumento muito grande de AST out e tinha também aumento de fosfatase alcalina e de bilirrubina, ou seja, ele estava dentro daqueles critérios de alteração de todas as enzimas hepáticas que faz a rejeição celular aguda, uma hipótese diagnóstica bastante pertinente, especialmente porque o nível de imunossupressão dele era muito baixo, ou seja, estava com um nível quase metade do que seria ideal de imunossupressão. Então, um paciente que tem 4 meses de transplante, que está com baixo nível de imunossupressão e teve alteração de todas as enzimas hepáticas, rejeição celular aguda, para mim, é uma boa hipótese. Então, o que eu vou encontrar? Isso aqui é a biópsia que vocês fazem para mim. É aquela agulhinha, mais ou menos de 2,5 cm. Então, eu não vou ter com tanta clareza aquele espaço que eu imaginei aqui anteriormente, que era isso aqui, de um hexágono que se conecta. Então, o que vocês fazem? Fazem uma biópsia que vai pegar mais ou menos isso aqui. Então, eu vou olhar cada uma dessas tríades e vou comparar com o lóbulo adjacente. Então, eu estou diante disso aqui. Cada uma dessas tríades é um desses vértices e um pedaço desses lóbulos. E o que chama atenção quando eu olho para cada um desses lóbulos, dentro desses centros circulados de preto, é que tem muita célula dentro deles. E o que são essas células? Células inflamatórias. Eu estou cheio de linfócitos. Quando a gente olhava para o padrão normal da tríade portal, o que a gente tem? Uma veia porta, uma artéria e um ducto biliar com muito pouca célula aqui dentro. Isso daqui é basicamente só tecido conjuntivo de sustentação. E quando eu olho para uma célula inflamatória que ocupa basicamente todo esse espaço, eu tenho uma expansão portal por célula inflamatória. E qual é o padrão dessa célula? O padrão linfóide. E se eu for olhar com um pouquinho mais de cuidado, também tem o eosinófilo aqui no meio disso. Eu estou tendo marginação de célula linfóide, ou seja, eu tenho adesão ao endotélio dessas células, e eu tenho agressão do polo biliar. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, se a maioria dos meus espaços portos estão tendo graus significativos de inflamação e destruição das suas estruturas, eu estou muito provavelmente diante de uma rejeição celular aguda, pelo menos moderada a severa. Então, é isso que ele está falando aqui, que a maioria dos ductos biliares estavam infiltrados, tinham alterações de padrão degenerativo intensa e a gente conseguia ver esse infiltrado, ó, eosinófilos e plasmócitos, ou linfócitos. Também tem plasmócitos, mas principalmente linfócitos. Eu consigo ver que eles entram, inclusive, dentro do epitélio. Isso é um sinal de agressão muito grande. No rim, a gente chama isso de tubulite. No fígado, a gente chama isso de agressão ao polo biliar. Aqui eu tenho a marginação endotelial de células inflamatórias, elas vieram daqui de dentro do sangue, se marginaram, passaram para dentro do parênquima e estão começando a agredir a tríade portal e depois o lóbulo. É assim que acontece. Elas vão fazendo necrose confluente, ou seja, teve agressão também não só da tríade, por isso que está tendo aumento da fosfatase alcalina e da gama-GT, mas também está tendo necrose e morte de hepatócitos, formando uma necrose confluente, por isso está tendo aumento de AST e de ALT também. Então, esse lóbulo que deveria ser sequinho, olha só, não tem célula inflamatória praticamente dentro do parênquima. A gente tem dentro do sinusoide. Por quê? Porque é sangue passando, é normal. E quando a gente vai para o fígado da rejeição, ele está todo inflamado. E a gente perde essa característica dele de ladrilho, essa característica dele de favo de mel. Isso a gente chama de desarranjo lobular. Então, aqui na coloração de reticulina, a gente consegue perceber que a gente tem colapso dessas áreas. Então, ela é uma rejeição celular aguda mediada por células T, principalmente. E aqui estão os principais critérios que a gente utilizou, que é a inflamação portal rica, principalmente de linfócitos eosinófilos, tem agressão do epitélio biliar, do ictite, com vacuolização e linfócito epitelial, e a endotelite, que a gente tem linfócitos subendoteliais com muita lesão. Então, a gente estava diante de uma rejeição celular intensa, tá? Então, esse daqui é um fígado normal, esse é o padrão do fígado já pós-tratamento. Olha só como praticamente a gente não tem nada de célula inflamatória e como voltou a ter o padrão normal de parênquima. Então, a gente saiu de um fígado que era assim, todo inflamado, todo destruído, para esse fígado que agora a gente tem poucas células inflamatórias aqui e com normalização
da função hepática. A gente vai ter algumas características de fibrose, porque esse foi um fígado que já sofreu, e a gente precisa fazer o principal diagnóstico diferencial com esse grau de inflamação, com hepatite autoimune e reativação de hepatite viral, principalmente hepatite B, principalmente hepatite C, que ela tem essa característica de inflamação portal. Então, por isso que eu saiba, é importante que eu saiba qual foi a causa de base do transplante e se vocês têm algum sinal de reativação de doença. Então, porque tudo isso vai ser meu diagnóstico diferencial para a rejeição. Se vocês me falam que é um paciente que teve uma hepatite autoimune e que tem dosagens normais, dosagens negativas para pesquisa de vírus, eu não vou pensar numa reativação de hepatite C, eu vou pensar numa rejeição aguda. Então, é por isso que é tão importante ter essa informação clínica. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a rejeição crônica, para já terminar a aula, porque já é tempo, eu vou falar um pouco da rejeição crônica desse mesmo paciente. Então, esse mesmo paciente que teve um transplante de hepatite autoimune apresentou-se 2 anos depois com alterações de rejeição aguda ao longo desse período, mas agora ele está com uma queixa de dor e desconforto abdominal, uma discreta icterícia, e os resultados de laboratório são basicamente Ash-Out praticamente dentro do limite de normalidade, sem grandes alterações, mas que tem uma alteração significativa de fosfatase alcalina e de bilirrubina total, com uma dose não tão baixa, mas um pouco abaixo do ideal de imunossupressão. Então, foi feito o quê? Biópsia hepática. E o que a gente encontra? A gente encontra um fígado que tem um processo inflamatório também nessa região mais portal, periportal, tem um pouquinho de desarranjo lobular, a gente vê que ele é um fígado sofrido já, que ele já passou por coisas, mas ele não tem aquele grau de inflamação que a gente encontrava na rejeição aguda. Ele é muito mais seco. A rejeição aguda, o processo inflamatório, ele é muito intenso. Ele tem outras concentrações de densidade. Enquanto que no crônico ele é mais sequinho. O que a gente consegue enxergar aqui que chama muita atenção em relação à anterior? Eu não tenho mais ducto biliar. Eu perdi, eu tive uma ductopenia. Houve tanta agressão ao polo biliar que ele se desfez. Então, eu tenho uma veia porta, eu tenho uma artéria, mas eu não vejo mais ducto. Teve já um desaparecimento disso. Então, essa estrutura da tríade ela já está comprometida. O parênquima adjacente já está cheio de esteatose macrocuticular, está com umas áreas de desarranjo, tem balonização das células hepatocitárias e eu estou vendo aqui até umas pseudorosetas. Então, esse é um fígado que já tem umas características de cronicidade. E aqui eu consigo perceber plugs de bile se acumulando. Ou seja, a bile que deveria ir para esse ducto pelos canalículos, ela vai se acumulando ao longo do caminho e vai aumentando a bilirrubina. Outra alteração que a gente tem é a colatestase, que é o acúmulo de sais de bile ainda em formato solúvel dentro do hepatócito, que é muito característico. E com isso a gente fica com uma rejeição crônica de padrão ductopênico, que é um diagnóstico diferencial que a gente faz principalmente com a cirrose biliar primária já no estado muito avançado, mas principalmente com a colangite esclerosante. E aí a gente consegue ver que no tricômico de Masson, que é uma coloração de fibrose, a gente tem bastante expansão fibrosa desse fígado, ou seja, ele é um fígado bastante escarificado. Esse azul todo é fibrose, não é normal nesse fígado. E os diagnósticos diferenciais são todos aqueles que a gente discutiu anteriormente, inclusive a síndrome de desaparecimento da via biliar. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É uma aula longa, uma aula densa, às vezes até um pouco cansativa, mas eu realmente espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouco disso. E agora eu estou disponível para tirar dúvidas e tudo mais. Depois eu vou passar os artigos todinhos para Rafa. Eu tô